Capítulo 1219, Sacrifícios, Parte 1. A imagem do programa retratava o assassino como um monstro genérico feito de sombras que era tão grande e aterrorizante que ninguém em sã consciência o deixaria chegar perto de sua casa, muito menos aceitá-lo como seu discípulo. Isso é besteira. Solos não conheceu ninguém antes de Lita. As meninas pensaram em uníssono, tendo agora ainda mais dificuldade para separar os fatos da propaganda. Decidido em reivindicar os 4 artefatos restantes de Menadion como seus, o discípulo traidor perseguiu as mesmas pessoas que antes eram familiares para eles. Kolga sabia que não tinha chance de prevalecer, então ela escapou de Garlin, esperando que o monstro não encontrasse ela no fundo do mar. Ela fez amizade com nossos ancestrais tritões e depois de aprender sobre as dificuldades pelas quais os humanos os fizeram passar, Kolga usou seus poderes para fornecer-lhes o ambiente perfeito para praticar magia sem serem forçados a deixar a proteção do mar. A tela mostrava imagens de uma pequena vila construída debaixo d'água que cresceu com o tempo enquanto Kolga usava seus poderes para mantê-la seca e iluminada. Ela promoveu a paz entre nossas raças, tomando um tritão como companheiro e convidando humanos para nossa cidade. Ela compartilhou seu conhecimento em troca de seus recursos e por um curto período, florescemos juntos. No entanto, assim como para o discípulo traidor, um monstro se escondeu dentro dos corações dos humanos e dos tritões, desejando o que não lhes pertencia. Eles uniram suas forças e atacaram Kolga em uma corrida tola para tirar as mãos dela. Eles conseguiram matar Kolga, mas Lima, sua filha mais velha, frustrou os seus planos ao tomar as mãos e usar seus poderes para proteger nossa cidade. Mesmo assim, ela sabia que o geyser por si só não era suficiente. As forças combinadas dos nossos inimigos eram muito poderosas e com a maior parte da energia mundial do geyser necessária para manter a nossa cidade viva, Lima enfrentou uma escolha impossível. Manter a cúpula ativa significava sofrer o destino de sua mãe e condenar nossa cidade a ser destruída no momento em que o inimigo roubasse as mãos para sempre. Desativar a cúpula permitiria a Lima aproveitar todo o poder do geyser, mas junto com os invasores ela também destruir o legado de Kolga. No entanto, graças à sua genialidade, ela conseguiu encontrar uma saída e salvou nossa cidade. Ela desenvolveu um ritual poderoso que lhe permitiu converter a energia luminosa dos inimigos capturados em nosso sol proibido, salvando inúmeras vidas. A tela mostrava Lima lutando sozinha contra um exército inteiro. A cada ataque de seu estado-maior, os soldados inimigos eram divididos em 2. A metade clara rejuvenesceu seus soldados feridos, enquanto espíritos negros vingativos ajudavam Lima a defender a cidade. As meninas não perderam como os humanos e os tritões eram retratados como monstros frenéticos e sedentos de sangue, a tal ponto que, em comparação, até os soldados nascidos da magia das trevas pareciam fofos. As crianças, em vez disso, aplaudiram Lima como se a batalha fosse real, em vez de apenas uma representação conveniente de acontecimentos passados. Ao mesmo tempo, ela usou a escuridão liberada do ritual como uma arma que ceifou as forças inimigas, dando aos nossos soldados seu segundo fôlego na guerra. Após a nossa vitória, Kolga começou a se expandir graças ao poder do nosso sol e nosso futuro parecia brilhante. No entanto, a traição dos nossos inimigos não tem limites. Eles não conseguiram nos vencer em uma luta justa, então nos prenderam dentro da barreira, esperando que morríamos de fome como ratos. Apesar de todas as probabilidades, ainda prosperamos. A nossa vida é uma vida de sacrifício, mas um dia seremos livres. A cada ano, a nossa cidade se expande. A cada ano, as nossas forças no continente trabalham incansavelmente para acolher o nosso regresso triunfante a um país de nossos próprios e invencíveis guardiões. A imagem de um lindo pôr do sol sobre uma cidade construída com pedras brancas cujos muros e ruas eram protegidos por soldados negros apareceu na tela, fazendo as crianças ficarem boquiabertas com o verde exuberante que a rodeava. A projeção terminou e as meninas saíram do teatro para encontrar Lita no ponto combinado. O envenenamento atingiu um ponto em que mesmo o revigoramento só poderia retardar o processo. Você encontrou algo interessante.
Lee perguntou enquanto usava as habilidades dele e de Solos para sugar a energia estranha dos corpos das garotas, tornando sua dor suportável. Que monte de besteiras! Lee pensou com escárnio ao ouvir sobre a lição de história. Se realmente um assassino matasse Kolga, então eles teriam tomado as mãos para si. Além disso, ninguém pode criar um feitiço regular no topo de sua cabeça, muito menos um ritual complexo como aqueles necessários para praticar magia proibida. Meu dinheiro para que Lima matasse Kolga e desencadeasse a guerra depois que ela terminasse seus preparativos. O ritual é feito sob medida para ser o melhor amigo de um tirano. Isso torna o seu exército imparável e impossibilita que seus súditos o traiam, já que suas vidas estão ligadas ao Sol Proibido. Sim. Além disso, que forças no continente eles podem ter? Se eles realmente tivessem aliados, os usariam para atacar a barreira de fora. É tudo propaganda para manter as pessoas sob o controle do rei. Gloria assentiu. Sou o único que acha estranha a parte sobre os sacrifícios mencionados no filme. Quer dizer, claro, não ter comida suficiente é uma merda, mas não vi ninguém morrendo de fome. Além disso, olhe para Lit. Tista apontou para a figura baixa e gorda de seu alter ego, que lembrava o gêmeo tritão de Vastor. Você tem um excelente argumento, Tista. Se esse cara é tão gordo, deve ser alguém importante. Eu poderia usar sua autoridade para descobrir mais, mas para isso seria forçado a interagir com o povo de Kolga. Preciso de um plano de contingência caso eu exploda. Meu disfarce, Lit disse. Depois de compartilharem suas respectivas descobertas, eles tiveram muitas coisas em que pensar. No entanto, antes de decidirem o próximo passo, eles tiveram que tomar uma decisão importante. Vamos contar ao conselho sobre as mãos de Minadion. Gloria perguntou. Absolutamente não, Lit respondeu no lugar de Solos. Ela ficou tão chocada com a notícia que foi incapaz de pensar direito. É do legado de Menadion que estamos falando. No momento em que mencionarmos isso, ninguém mais se importará com os tritões. Pior ainda, no momento em que o rei for derrotado, eu não teria a chance de recuperar as mãos. Mesmo se eu fizesse, a situação não seria muito diferente de estragar o disfarce de Solos. Ninguém sabe o que aconteceu com a torre, então é provável que os membros mais poderosos do conselho pensem que as mãos podem levá-los ao legado de Menadion e me matar por isso. Eu ia dizer que você tem alguns valores distorcidos, mano, colocando um artefato acima de inúmeras vidas. No entanto, você tem mais de um ponto. Tista disse. Não confio em ninguém com o poder das mãos acordado. Gloria estremeceu com a ideia do que qualquer mestre de forja competente poderia fazer com o poder de um geyser de mana apoiando suas criações. Eles forneceriam a um dos 3 grandes países os meios para iniciar uma guerra que mataria milhões, ou usariam as mãos para si próprios e se tornariam como Balcor, mas movidos pela ganância e não pela vingança. Capítulo 1220, Sacrifícios, Parte 2. Além disso, e se as mãos puderem realmente levar a Solos? Afinal, Minadion presenteou seus alunos mais leais com os 4 artefatos que compõem o conjunto. Gloria disse. É possível, mas improvável, Solos respondeu assim que percebeu o silêncio prolongado após as palavras de Gloria e que todos os olhos estavam voltados para ela. Minadion não revelaria sua localização tão facilmente e mesmo que o fizesse, minha assinatura de energia é diferente da torre original. Até mesmo o artefato que ela confiou a Silverwing para encontrar a torre caso algo acontecesse conosco não funcionou. Por último, mas não menos importante, não senti nenhum puxão na minha consciência desde que chegamos aqui. Mesmo que outrora as mãos tivessem uma ligação com a torre, é provável que agora esteja quebrada. Mesmo assim, ela acessou os registros da torre para ter certeza de que ninguém havia tentado entrar em contato com ela, apenas por segurança. Mesmo que a ligação mental lhes permitisse falar rapidamente, ainda demorava e 3 pessoas no meio da estrada eram um pouco menos desconfiadas do que 3 pessoas fazendo o mesmo no meio do nada. Havia muitas sentinelas perto da barreira e sem a distração dos tritões, não havia zona segura. Precisamos sair daqui e contar a Rin tudo o que descobrimos. Talvez ela possa nos apontar a direção certa.
No início foi uma missão às cegas, mas agora que sabemos que podemos aguentar muito mais do que 4 horas, a situação é diferente. Além disso, estou ansioso para verificar se os efeitos do sol proibido em Solos e em mim são temporários ou duradouros, Lip disse. Ele não experimentou mais a visão da morte e o núcleo de mana de Solos evoluiu rapidamente para Cianos Brilhante. Os dois nunca se sentiram tão bem. Após enviar o sinal convocado aos tritões, o grupo retornou à cidade de Zen. Seja o que for, é melhor que seja bom. Não tenho muitas bolsas de ar comigo e você saiu depois de apenas 2 horas. Muito longo para seus alfinetes não funcionarem, mas muito curto para encontrar algo relevante. Você errou. E precisa de uma muda de roupa? Ren perguntou. Antes de fazê-los iniciar o relatório, ela abriu um canal com Arendon, o líder do Conselho das Bestas de Giera. Assim que o grupo de Lee terminou, todos os vestígios de nervosismo desapareceram da sala, substituídos por um leve otimismo. No entanto, o mesmo não poderia ser dito de Lee. Ele podia ver Ren se afogar em seu sangue, apodrecer como um cadáver e morrer com facadas profundas. Quanto a Solos, seu núcleo de mana não conseguia reter a energia armazenada e estava voltando rapidamente para um Cianos profundo. Fico feliz em saber que os alfinetes funcionavam e que Lee pode prolongar sua estadia por mais de 4 horas. Esta é uma oportunidade única, Aileen disse. Quanto às informações que você forneceu, sinto muito, mas não é novidade. Já sabemos que a torre não é uma torre de mago devido aos nossos ataques fracassados do passado, assim como aprendemos que o governante atual tem poder de controlar o geyser. Depende de um artefato. No passado, enviamos esquadrões de despertos de núcleo violeta que em troca de suas vidas conseguiram matar o governante, mas Kolga não caiu. Não é nenhuma surpresa. O dono das matrizes e do sol podem ser trocados e, desde que outra pessoa receba as mãos, tudo volta a estaca zero. Todos pensaram. Você tem alguma ideia de por que não há escolas e por que todos parecem tão protetores com as crianças? Tista perguntou. Não. A barreira do idioma nos impediu de ler as placas e muito menos de fazer perguntas. Aren respondeu. Se minha irmã estiver certa e este corpo pertencer a alguém importante, eu poderia usar sua autoridade para descobrir mais. Preciso saber onde você o capturou e uma rota de fuga caso alguém me exponha. Lit disse. É uma ótima ideia, mas agora podemos fazer muito melhor do que isso. Aren disse. Não importa quem você seja, há algumas perguntas que você não pode fazer por causa da lei e outras que você já deveria saber as respostas. Para superar esse problema, é necessário um sacrifício. Seu pseudônimo estava em serviço de sentinela, então, se ele conseguir capturar um tritão, finalmente saberemos o que acontece com nosso povo após cada ataque fracassado e talvez até lhe daremos a oportunidade de testemunha do ritual. Com um estalar de dedos, Kalya, o tritão que cortejou Lit no dia de sua chegada, deu um passo à frente. Sua forma humana era mais pálida que um fantasma, mas seu corpo permanecia firme. Suas mãos não tremeram, seus lábios não tremeram, nem seus olhos traíram qualquer medo. Então, Aren explicou como as sentinelas soaram o alarme e concentraram o poder das matrizes em um ponto específico da barreira para capturar um intruso. Eu ordenei que Ren capturasse as pessoas que vivem no anel mais externo porque elas podem cumprir o dever de sentinela nas janelas de suas próprias casas. Cada um de vocês irá para a respectiva casa de seu pseudônimo e descobrirá o máximo que puder sobre suas vidas. Assim que terminar, Lit irá capturar Kalya com sua ajuda. Não deixe ninguém se aproximar dela, ou seu sacrifício será inútil. Porque você não nos contou todas essas coisas antes e como você pode mandar um dos nossos para morrer ou pior. Glória disse indignada. Porque não sabíamos se os alfinetes funcionavam e interagir com os híbridos tritões era um risco inútil. Somente os alfinetes e a capacidade inesperada de Lit de aliviar os efeitos do envenenamento fazem com que valha a pena tentar esse plano desesperado. Caso contrário, eu não apostaria as vidas de Lit e Kalya em um talvez. Depois que eles a levarem, a vida dela estará perdida.
Se Lid for descoberto sob os efeitos de uma única matriz de selamento elementar, o mesmo acontecerá com ele. Sem magia dimensional, não haveria saída. Tenha cuidado e não entre em nenhuma matriz, mesmo se você achar que sua cobertura está intacta. Calha é substituível, enquanto você é único, Aren disse. O grupo passou o tempo restante antes que o ar da sala fechada acabasse em silêncio. As meninas precisavam de tempo para curar seus corpos sem desperdiçar mais usos de revigoramento, e até mesmo Lid não tinha vontade de arruinar os momentos finais de Calha. Ren e Mal a abraçaram rapidamente, derramando algumas lágrimas antes de sair da sala para abrir espaço para seus pais e amigos. As pessoas entraram em grupos de 2, sem dizer uma palavra. Pelo menos, não de uma forma que os humanos pudessem ouvir. Tritões se comunicavam por meio de vibrações e cada abraço durava o suficiente para que todos se despedissem dela. Os pais de Calha tiveram que ser arrastados à força para fora da sala enquanto gritavam palavras ininteligíveis de dor. Assim que o ar ficou rarefeito e todos começaram a ficar tontos, Calha pegou a mão de Tista para ajudá-la a respirar debaixo d'água. No entanto, uma vez fora da sala, em vez de ir em direção a Kolga, Ren conduziu o grupo em direção à praça central de Zen, onde ficava um monumento que parecia uma enorme concha do mar. Continua no próximo vídeo.